Continuando com a carta de Paulo aos Romanos, hoje eu vou meditar no capítulo 4, mas vou fazer uma oração. Senhor, mais uma vez estou aqui, Senhor, diante da Tua palavra, diante do capítulo 4 da carta de Paulo aos Romanos, que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, tanto a mim quanto a cada pessoa que vai ver e ouvir esse vídeo, para que nós possamos ter entendimento da Sua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, o capítulo 4, Paulo vai explicar para aqueles romanos sobre a justificação pela fé, que Abraão foi justificado pela fé, porque naquela época, Roma, os judeus residentes em Roma, eles se orgulhavam de serem descendentes de Abraão. Eles achavam e criam que sua herança espiritual e a prática da circuncisão garantiam a eles uma posição especial diante de Deus. Eles se achavam o máximo, né? Eles achavam que eles tinham prioridade diante de Deus porque ele era um judeu e porque ele tinha feito a circuncisão. Então, os rabinos daquela época ensinavam que Abraão foi justificado pelas suas obras, especialmente pela sua obediência em episódios como, por exemplo, o sacrifício de Isaac e a sua fidelidade a Deus. Isso era elementos, né, que eram obras diante de Deus que justificavam a fé dele. É claro que nós sabemos que a fé, nós somos justificados pela fé. E é isso que Paulo, inspirado por Deus, ele vai confrontar essa ideia equivocada daqueles judeus que habitavam em Roma e que se achavam superiores porque eram judeus e era porque tinham feito a circuncisão e eles se achavam melhores do que todos os outros, né? Então, Paulo ele vai apresentar a justificação como uma dádiva divina, recebida exclusivamente pela fé. E isso ele vai usar o próprio Abraão como exemplo, mostrando que o patriarca foi declarado justo antes de ser circuncidado, muito antes de qualquer lei ser dada. Ou seja, Deus não tinha dado nenhuma lei a Abraão, mas Abraão já foi justificado, já foi declarado justo antes de ser circuncidado e antes de receber as tábuas, antes de receber a lei. Então ele começa assim: que, pois, diremos ter alcançado a Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Ou seja, o que contou na história de fé de Abraão foi que ele creu em Deus. Aí no versículo 4, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém, crer naquele que justifica o ímpio, e sua fé lhe é atribuída como justiça, independentemente de obras. Ou seja, Abraão, ele começa esse capítulo fazendo uma pergunta, né? O que diremos do nosso antepassado Abraão? Ou seja, Paulo aqui vai desafiar o orgulho religioso dos judeus, convidando eles a refletir sobre as Escrituras. E ele diz, o que diz a Escritura? Né? Que Abraão creu em Deus. Então, era comum no mundo comercial da época, e significava lançar um valor na conta de alguém, mesmo que a pessoa não o mereça. E Davi também é citado como exemplo. Paulo usa o Salmo 32, quando ele diz, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, Paulo, ele usa esse salmo, mesmo tendo pecado gravemente, Davi experimenta o perdão e a bem-aventurança, né?
quando ele cita esse salmo. Por quê? Porque Davi sabia que não podia se justificar pelas obras, mesmo que ele fosse um homem bom, mas ele não era justificado pelas obras. Ele dependia da graça de Deus. Isso reforça o argumento de Paulo: ninguém é salvo por mérito pessoal. Não adianta eu querer ser boa demais, que isso não vai garantir a minha salvação. O que vai garantir a minha salvação é eu crer em Deus, é a minha fé em Jesus, fé em saber que Ele morreu por mim, pelos meus pecados. No versículo 9, diz assim: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve. Ou seja, que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Ou seja, outro argumento aqui importante de Paulo, né, é que a justificação de Abraão não veio pela lei, já que ela só foi dada séculos depois, no tempo de Moisés. Se a herança dependesse da obediência à lei, a promessa feita por Deus seria anulada, mas a promessa é baseada na fé, para que seja de acordo com a graça. No versículo 16, diz assim: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhes fora dito. Assim será a sua descendência. Ou seja, Romanos aqui, ele conecta, né, diretamente com as promessas de Deus no Antigo Testamento, porque a promessa feita a Abraão foi que ele seria pai de muitas nações, e se cumpre plenamente em Cristo, que reúne judeus e gentios em um só povo. Até a vinda de Jesus, ainda não tinha se cumprido plenamente essa promessa feita no Antigo Testamento a Abraão, que ele seria pai de muitas nações. Só se cumpre com a vinda de Jesus, porque Jesus vai reunir todos os judeus e todos os gentios, né? Então é aí que cumpre-se a promessa feita a Abraão. Essa fé resultou em justiça. Abraão foi declarado justo por confiar plenamente em Deus. No versículo 19 diz: e sem enfraquecer na fé, ou seja, Abraão, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeu, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado
em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, Abraão aqui, Deus está falando que Abraão ele foi justificado pela fé como exemplo para todos nós, né? Ele afirma, Paulo, quando escreve a carta, ele afirma que o que aconteceu com Abraão serve de exemplo para nós que cremos em Deus e em Cristo. Porque ele diz, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a base da nossa justificação é a mesma, a fé em Deus, que ressuscitou Jesus Cristo, que foi entregue por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A cruz e a ressurreição de Jesus, elas são inseparáveis. A cruz revela o preço do pecado, né? E a ressurreição confirma que Deus aceitou o sacrifício de Jesus Cristo. Então, o que é que nós vemos aqui nesse capítulo 4, né? O que é que esse capítulo 4 nos ensina? Ele nos ensina de forma muito prática e libertadora que a salvação não depende de mim. Eu não preciso conquistar o favor de Deus pelas minhas obras. É assim que ele explicou para aqueles judeus lá em Roma que as obras de Abraão não foram as obras que justificaram a salvação de Abraão, mas foi a fé de Abraão, porque ele creu antes de ser circuncidado e antes de receber a lei. Ou seja, foi a fé de Abraão que salvou, que justificou. A fé de Abraão foi justificada, assim como nós também. Eu não preciso conquistar o favor de Deus pelas minhas obras, por aquilo que eu faço, por aquilo de bom que eu faço, não é isso. Ou pela minha religião, não é isso. Basta crer, como Abraão creu, aí sim eu vou crer em Jesus e ter a minha salvação. Então eu aprendo aqui que a fé é a única base para a justificação, para a salvação. Rituais como os símbolos como batismo, ceia, são importantes? São, mas não substituem a fé. Que Deus é poderoso para cumprir suas promessas, mesmo quando tudo parece impossível. Cristo morreu por meus pecados e ressuscitou para minha justificação. Que assim como Abraão, eu sou convidada para confiar plenamente em Deus, mesmo contra a esperança. Assim como Abraão creu, né? Ele creu na promessa. Ele ficou aguardando, mesmo o corpo dele sendo amortecido, sendo velho, mas ele creu na promessa de Deus. E assim como nós também devemos crer na salvação, na nossa salvação, né? Que nós somos salvos. Então é isso que esse capítulo 4 nos mostra, né? Que a justificação é pela fé. E sempre foi o caminho estabelecido por Deus e que a salvação é do começo ao fim um ato da graça de Deus, né? Então é isso que nós aprendemos aqui no capítulo 4, amém?